Olá amigos, voltamos para falar de nossos livros, hoje trazendo uma obra que vai nos explicar um pouco mais sobre os jesuítas. É uma obra que pode ser encontrada no Kindle Unlimited, aquele plano mensal que disponibiliza milhares de livros gratuitos. Eu encontrei esse livro lá e, como eu queria me inteirar a respeito do assunto dos jesuítas, fui lê-lo. É um livro pequeno de 250 páginas e dividido em 9 partes principais. E é essa aqui a capa dele: A Grande Aventura dos Jesuítas no Brasil, escrito por Tiago Cordeiro, que é um jornalista com pós-graduação em literatura brasileira. Nasceu em Curitiba e colaborou em 2016 nas revistas Galileu, Super Interessante e Mundo Estranho. Ele trouxe então aqui, nesse pequeno livro, uma breve história sobre a Sociedade de Jesus, fundada por Inácio de Loyola em 1534. O livro vai falar sobre o nascimento dessa instituição, desse braço, da Igreja Católica, a Ordem dos Jesuítas, que não era conhecida como jesuítas em sua fundação, só algum tempo depois que começou a levar esse nome, justamente por os seus integrantes falarem muito de Jesus. O intuito dela, na sua criação, era fazer uma peregrinação até Jerusalém e converter os infiéis que estavam naquela cidade. Pois bem, essa é a história do início da Companhia de Jesus. O livro vai falar sobre isso, vai falar sobre a vida de Inácio de Loyola, vai falar também sobre outros integrantes da sociedade, principalmente Manuel da Nóbrega, José de Anchieta e Antônio Vieira, os 3 grandes nomes que estiveram presentes no Brasil e na sua formação. Embora o livro tenha o nome de A Grande Aventura dos Jesuítas no Brasil, ele abrange muito mais que o Brasil. Ele abrange a missão dos jesuítas no mundo todo, mas de forma bem resumida. Ele fala a história inicial desses jesuítas, a história das missões deles ao redor do mundo, pois eles não conseguiram ir para Jerusalém, pois havia começado uma guerra, e também a vinda desses nomes para o Brasil. A vinda primeiramente de Manuel da Nóbrega, foi o grande responsável pela introdução da ordem no Brasil. Ele trouxe, nos primeiros anos da sua missão, vários conhecimentos, pois os jesuítas são famosos pela sua educação. Então ele veio com esse intuito de catequizar os índios, de reformar a educação, de construir colégios, de resolver problemas administrativos, financeiros das cidades. Algo muito precário na época. Então Manuel da Nóbrega vem ao Brasil, junto com José de Anchieta, que será, vamos dizer assim, o seu braço direito nessa grande empreitada nacional. E eles fundarão, na verdade Manuel da Nóbrega será responsável pela fundação das 3 grandes cidades brasileiras, São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Ele percorrerá todo esse caminho, de São Paulo a Salvador. Então também conheceremos a história justamente de José de Anchieta, que ajudou na fundação da cidade, da vila de São Paulo de Piratininga, onde no dia 25 de janeiro de 1554 foi fundada a cidade de São Paulo. Foi realizada uma missa no centro da cidade, justamente por ser o dia da conversão do apóstolo Paulo ao cristianismo. E ficou marcada como a fundação da cidade de São Paulo. Mas além disso, José de Anchieta também tinha diversos outros conhecimentos. Ele conseguiu aprender rapidamente o idioma tupi-guarani, conseguiu compilar uma obra a respeito da gramática para poder traduzir o que os índios falavam, isso naquela época. Conseguiu também escrever diversas cartas, diversas obras. José de Anchieta foi o responsável por inaugurar a literatura brasileira. Além de José de Anchieta, também teremos um capítulo voltado a Antônio de Vieira, esse grande padre
que somente ele foi superior, conseguiu suplantar a obra de José de Anchieta. Só que ele só fez isso um século mais tarde, no século XVII. Então ele escreveu centenas de cartas, de sermões que eram muito admirados pelos nomes ilustres da época. Ele também foi uma figura bastante assim controversa dentro da igreja e junto aos colonos. Ele participou muito da exploração da Amazônia e atuou fortemente no Maranhão. E ele chega no Brasil justamente numa época que a Sociedade de Jesus estava em um período conturbado, pois ela havia sido expulsa de algumas cidades anos antes, em 1640, por conta de Raposo Tavares e por conta de vários colonos não aceitarem uma bula papal. Essa bula papal proibia a escravatura de indígenas. E os colonos ficaram revoltados, pois eles precisavam dessa mão de obra em suas fazendas, em seus trabalhos. Então isso foi abolido, quem desrespeitasse seria excomungado. Então os colonos, esse povo ficou revoltado e agiram, contra as pessoas que mais próximas representariam o Papa, no caso então os jesuítas. Só em 1653 é que eles serão permitidos de regressar ao Brasil, justamente por conta de um bandeirante. Esse bandeirante tinha um irmão que era padre, e esse bandeirante se chamava Fernão Dias. Além desses, teremos outros nomes que não são tão conhecidos, mas que tiveram histórias marcantes na Sociedade de Jesus e também no Brasil. Eles serão apresentados em outros capítulos. O autor irá terminar com um capítulo falando justamente do Papa Francisco, o único Papa jesuíta que foi eleito, chegou a esse posto em 2013. Então essa é uma breve resenha do livro. Também teremos outras informações das missões dos jesuítas na China, no Canadá, na África. Teremos uma pitada de cada uma dessas missões em várias partes do mundo, na América do Sul, na América Latina. Teremos os casos de canibalismo que ocorreram e mataram diversos padres jesuítas que tinham só boas intenções em trazer a sua fé, a sua mensagem. Foram mortos e devorados por índios, desde o Canadá até aqui no Brasil. Então, quem se interessar pelo assunto pode adquirir o livro gratuitamente no Kindle Unlimited. É um livro breve que traz apenas pitadas de informações sobre os jesuítas ao redor do mundo. Na verdade, não devia ter esse título de Grande Aventura dos Jesuítas no Brasil, devia ser a Grande Aventura dos Jesuítas, pois fala um pouquinho de suas missões em cada parte do mundo. Portanto, serve como uma pequena introdução ao assunto. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Caso não sejam inscritos no canal, peço para se inscreverem. Se gostarem do vídeo, cliquem no joinha, compartilhem e comentem o que vocês acham, o que vocês entendem, já estudaram, já leram a respeito dos jesuítas. Quais obras vocês recomendam para entendermos mais sobre esse assunto? Comentem aqui abaixo no vídeo. Vamos deixar essa discussão em aberto. Um grande abraço a todos e até mais.